A paz do Senhor Jesus. Bem-vindo à nossa primeira aula, a aula de bibliologia. Você deve estar se perguntando, o que é bibliologia? Bibliologia é o estudo introdutório das Sagradas Escrituras. Etimologicamente falando, a palavra bibliologia, ela surge da junção de duas palavras, que é biblos, que significa livros, e logia, que significa estudo ou tratado. Bibliologia, ela é uma das primeiras matérias a qual o estudante de teologia vai se deparar com ela. Por quê? Pergunta para mim por quê. Porque ela é a matéria que vai ensinar a história da Bíblia Sagrada. Ela vai ensinar a você como a Bíblia foi escrita, qual foi a sua linguagem, qual foram as perseguições que a Bíblia passou, como os ímpios tentaram destruir a palavra de Deus, mas não conseguiram. Não conseguiram. Então, dentro de bibliologia, você vai aprender a história da Bíblia. E quando você pegar a palavra de Deus na sua mão, você vai saber de toda a perseguição que ela passou para poder chegar do jeito que ela está hoje. Você vai ver a vitória, a grande vitória que é a Bíblia Sagrada. O primeiro tópico que eu quero tratar nessa videoaula é os materiais o qual ela foi escrita. Nós sabemos que naquela época não existia o papel impresso, que é o material no qual ela é escrita hoje. Naquela época ela foi escrita de uma maneira diferente. Os primeiros escritos bíblicos surgiram no monte, quando Deus deu a Moisés as tábuas da lei. Você pode acompanhar isso no livro de Gênesis, no capítulo de número 31. Então Deus deu a Moisés as tábuas da lei, e a Bíblia ela foi escrita, essa lei ela foi escrita em tábuas de pedra. Então os primeiros materiais usados para a escrita da Bíblia foi tábuas de pedra. Também eram usados naquela época os papiros. Os papiros, eles eram extraídos de plantas aquáticas. Essas plantas cresciam nos lagos, cresciam nos rios, e eles pegavam essas plantas e faziam todo um processo para que pudesse se escrever sobre essas plantas. E o processo terminado, o processo pronto, depois de pronto esse material, ele era chamado de papiro. A Bíblia também foi escrita em pergaminhos. Pergaminhos era um material feito de pele de animais. Você vai ver Paulo falando isso lá em 2 Timóteo, no capítulo 4 e no versículo 13, sobre os pergaminhos. A Bíblia também foi escrita em ostracos, que eram pequenos fragmentos de cerâmica, pequenos fragmentos de tijolos. A Bíblia também ela foi escrita em fragmentos de cerâmica. Ezequiel capítulo 4, versículo 1, você vai encontrar a afirmação disso que eu estou lhe falando. Qual a linguagem da Bíblia? Qual a linguagem da Bíblia? Por que quando você chega na igreja você vê pregadores falando no original grego, no original hebraico? Qual é a linguagem da Bíblia? A linguagem da Bíblia do Antigo Testamento, a linguagem do Antigo Testamento é o hebraico, com exceção de alguns textos que eu vou te citar para você, que é Daniel capítulo 2, do versículo 4 ao 7, Esdras, do capítulo 4, versículo 8 até o capítulo 6, versículo 8, e Jeremias, do capítulo 10, versículo 11. Esses textos foram escritos em outra língua, mas todo o Antigo Testamento ele foi escrito em hebraico, e todo o Novo Testamento ele foi escrito em grego. A primeira tradução da Bíblia, que foi a Septuaginta, que foi realizada por 72 rabinos judaicos, 6 de cada tribo, em 70 dias, foi um presente de Demétrio Farelo, o bibliotecário de Alexandre o Grande, para o seu rei. Foi um presente que Demétrio deu para Alexandre. Foi a primeira tradução do Antigo Testamento, a Septuaginta, feita por volta do ano 400 a.C.
O nome Bíblia, o nome da Bíblia Sagrada, ele surge de uma derivação de palavras, O papiro, ele era chamado pelos gregos de biblos. E o conjunto dos papiros, a junção desses papiros, o rolo cheio de papiros, era chamado de biblion. E o plural dessas duas palavras deu origem ao nome Bíblia. Os primeiros livros da Bíblia surgiram por volta do ano 1500 a.C. E foi o escrito do Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia escritos por Moisés. Nós sabemos da história de Moisés, sabemos da trajetória de Moisés, mas muitas pessoas acreditam que Moisés não era um homem preparado. Eu já ouvi pessoas dentro das igrejas pregando e afirmando que Moisés não sabia conversar, Moisés não tinha estudo. E essas pessoas, quando afirmam isso, estão erradas. Porque a Bíblia Sagrada nos diz, no texto de Atos dos Apóstolos, capítulo 7, você pode acompanhar aí na sua casa, no versículo 21 e versículo 22, fala assim, e sendo enjeitado, tornou a filha de Faraó e o criou como seu filho. E Moisés foi instruído em toda a ciência dos egípcios e era poderoso em suas palavras e obras. Ou seja, Moisés, ele foi preparado por Deus. Moisés, ele viveu na maior potência mundial daquela época, que era o Egito. Ele aprendeu com os maiores doutores daquela época, os maiores mestres daquela época, para poder escrever o Pentateuco. Acreditam-se que o livro de Jó seja o livro mais antigo, mas é errado afirmarmos isso, porque nós não sabemos ao certo a data de compilação desse livro. Nós sabemos que Jó viveu na mesma época que Abraão, mas não sabemos a data em que o livro de Jó ele foi escrito. A Bíblia, ela é composta por duas etapas. O Antigo Testamento com 39 livros e o Novo Testamento com 27 livros. Por que Antigo Testamento? Porque Antigo Testamento, antigo pacto, antiga aliança, fala do tempo anterior à graça. O tempo anterior à graça. Era a aliança que Deus tinha com o homem através da lei. E por que Novo Testamento, novo pacto, nova aliança? Porque é a nova aliança que Deus tem com o homem através da graça. Então todo o Antigo Testamento fala, ele foi escrito, ele vai falar sobre o tempo da lei. E todo o Novo Testamento ele foi escrito e ele vai falar sobre o tempo da graça. A Bíblia começou a ser escrita por volta do ano 1520 a.C. por Moisés. E o seu último livro foi escrito por volta do ano 96 ao ano 100 depois de Cristo, por João, que foi o livro do Apocalipse. Eu quero provar para você que a Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia foi escrita num período de 1600 anos aproximadamente. Ela foi escrita por 40 homens que viveram em épocas diferentes, que viveram situações diferentes. Por exemplo, Moisés viveu no deserto. Davi viveu no tempo da monarquia. Isaías viveu no tempo da exilação do reino de Israel. Ezequiel viveu no tempo do exílio de Judá. João viveu no tempo do Cristo. Paulo viveu no tempo depois da ascensão de Cristo. Então, cada um dos autores da Bíblia, eles viveram em tempos diferentes, eles viveram épocas diferentes. Cada um dos autores da Bíblia, eles tinham criação diferente,
eles tinham uma formação diferente. Vou te mostrar para você. Isaías vinha da linhagem real, era filho de Amós, ele era primo de Uzias. Você vai ver que Paulo era um doutor da lei. Amós, o profeta Amós, ele era cultivador de sicômoro. Ele cultivava figueira. Então, cada um dos homens da Bíblia Sagrada, cada um dos escritores da Bíblia Sagrada, eles viveram em épocas diferentes. Por que eu estou te falando isso para você? Porque eu estou ensinando isso para você? Porque isso vai provar a veracidade da Bíblia. Mesmo vivendo em épocas diferentes, mesmo tendo criações diferentes, mesmo sendo de tempos diferentes, mesmo vivendo situações diferentes, eles escreveram a Bíblia Sagrada, inspirada por Deus, e em nenhum momento, a Bíblia Sagrada, ela se debate contra ela mesma. Em nenhum momento. Existem algumas teses teológicas que se confrontam, mas são teses erradas, porque elas partem de um termo grego chamado egegese com G, que é uma exposição de pensamento em cima de um texto. Elas não partem da exegese, que é a extração das verdades bíblicas. Ou seja, alguém pegou um versículo bíblico, creu que aquilo era falado daquela maneira e formulou uma tese. E essa tese, ela confronta uma tese que uma outra pessoa formulou. Por quê? Porque são exegeses, são exposições de pensamentos. Mas quando a Bíblia é tratada dentro da hermenêutica, quando ela é tratada de uma forma exegética, quando ela extrai o contexto, o texto, a verdade que aquilo quer dizer, ela não se contradiz em nem um ponto. Glória a Deus. Aleluia. A primeira tradução bíblica, como eu já te disse, foi a tradução da Septuaginta. Foi a tradução do Antigo Testamento. Olha para você ver, até o ano 400 a.C., a palavra de Deus nunca havia sido traduzida. Mas no ano 400 a.C., com uma intervenção divina, com um projeto de Deus, se fez a primeira tradução, foi a tradução do Antigo Testamento para o grego. Por volta do ano 400 depois de Cristo, se fechou o Novo Testamento e deu-se a forma dos 66 livros sagrados que formam a Bíblia Sagrada. Agora, você que está aí na sua casa, você já tem uma base sobre o que é a Bíblia Sagrada. A nossa próxima aula de bibliologia, eu vou falar sobre a estrutura da Bíblia Sagrada, sobre a revelação do Cristo dentro da Bíblia Sagrada. Eu vou contar para você a história das perseguições, dos cânon, como se fechou o cânon do Antigo Testamento, o que é cânon, como se fechou o cânon do Novo Testamento, como foi inserido os livros apócrifos pela Igreja Católica Apostólica Romana no Antigo Testamento. Porque são livros apócrifos, o que significa isso? Tudo isso você vai aprender na nossa próxima aula. Eu aguardo você. Fique na paz do Senhor Jesus e receba a bênção de Deus sobre a sua vida.